Vem comigo que hoje você vai aprender de uma vez por todas e sem complicação o passo a passo da jornada do herói. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre um dos termos mais usados na literatura e no cinema, que é a jornada do herói. Mas afinal, o que é a jornada do herói? Esse é um tipo de estrutura narrativa composta de várias etapas onde o personagem ele vai sair do lugar comum e ele vai viver uma jornada onde ele vai amadurecer e, observando esse amadurecimento, o leitor vai retirar muitas mensagens ali de cunho moral para a própria vida, ou seja, o leitor também vai amadurecer, pelo menos esse é o intuito da jornada do herói, que o leitor amadureça junto com o herói daquela história ali que ele está lendo ou que ele está assistindo. A primeira pessoa a usar esse termo foi o Joseph Campbell, no livro dele O Herói de Mil Faces. O Joseph Campbell ele estudava os mitos do mundo inteiro e ele percebeu uma lógica, na jornada dos heróis desses mitos. E ele acabou criando uma estrutura, estabelecendo uma estrutura de 3 atos e 17 estágios para a jornada do herói, que ele chama no Herói de Mil Faces de monomito. Apesar dele citar o termo jornada do herói, ele usa o nome monomito. Só que o Herói de Mil Faces ele não fala especificamente da literatura. Na verdade, o Joseph Campbell ele aborda questões bem mais amplas, que vão desde a psicologia até a filosofia. É claro, que também podem ser aplicadas ali, o que ele fala naquele livro pode ser aplicado à literatura, ao cinema, mas ele não fez o livro especificamente para a literatura, Depois de muitos anos, surgiu um outro cara, o Christopher Vogler, que ele escreveu um outro livro baseado na obra do Campbell. E ele escreveu o livro A Jornada do Escritor, que aí sim, ele determina uma estrutura de 12 passos para então jornada do herói, que é a jornada do herói que muito se fala hoje em dia. É até um adendo assim que eu quero fazer para vocês prestarem atenção no conteúdo que vocês consomem, porque muitas vezes quando as pessoas vão explicar a jornada do herói, elas mostram só os 12 passos do Vogler, colocando aquilo como a jornada do herói pura e simples. Só que a jornada do herói, ela se originou lá no Campbell, que na verdade são 3 atos e 17 estágios. O Vogler ele apenas adaptou essa jornada e usou o termo mesmo jornada do herói para definir essa estrutura, porque enquanto o Campbell usava monomito, o Vogler começou a usar jornada do herói. Mas quando vocês forem assistir vídeos, ler textos aí sobre a jornada do herói, saibam, que tudo começou lá com o Campbell. E aí o Vogler adaptou para essa jornada do herói de 12 passos que muito se fala por aí. Então agora que você já está por dentro aí do que é a jornada do herói, da onde surgiu a jornada do herói, antes de eu te dar o passo a passo dessa jornada, aproveita e já deixa o seu like aqui embaixo para você não se esquecer depois. E se você estiver gostando do meu conteúdo, dá uma olhada também nos meus outros vídeos. Se você não for inscrito no canal, também se inscreva, tá? Você vai ter muito conteúdo sobre literatura, um conteúdo responsável, porque eu não vou falar as coisas sem explicar direito. Às vezes eu sou até prolixa, porque eu quero explicar muito. Mas eu acho melhor, porque se você se interessa por literatura, você tem que ter o melhor conteúdo possível, que é o que eu tento fazer aqui. Então vamos lá, os 17 estágios da jornada do herói do Campbell, tá, gente? Eu vou falar da jornada do herói lá do início do Joseph Campbell, que divide em 3 etapas e 17 estágios. A primeira etapa é da separação ou partida, e a gente vai começar a história com o chamado à aventura, que é quando o personagem tá lá no mundinho cotidiano dele, naquele ambiente onde ele tá acostumado, a viver, e aí algo acontece ou alguém aparece para entregá-lo uma missão, para contar que ele é um bruxo, por exemplo, ou para falar que ele tem que fazer parte de uma sociedade para destruir um anel. Então vai aparecer alguém ou alguma coisa ali para tirar aquela pessoa ali, aquele personagem do lugar comum. E aí vem o segundo estágio, que vai ser a recusa do chamado, onde esse personagem vai hesitar, vai falar, não, peraí, eu, bruxo? Não, eu sou só o Harry Potter. Ou então, eu,
o Frodo, o que eu posso fazer? Como é que eu posso lutar contra um ser tão poderoso? O personagem, ele vai ficar em dúvida, ele eu não vou fazer isso, né? Ele vai recusar inicialmente esse chamado. E aí vem o estágio que chama o auxílio sobrenatural. O Campbell, como eu falei com vocês, ele fez toda essa jornada com base nos mitos, né? Então já o Vogler, que fez uma coisa mais voltada para roteiros de cinema, ele chama essa etapa de um encontro com o mentor. Em qualquer um dos casos vai ser aquela parte onde o personagem ele tem aquele empurrãozinho, né, para ir para a aventura, para se jogar naquela jornada. Normalmente, uma pessoa mais velha, mais sábia, que vai servir como um mentor mesmo ali, que vai dar as ferramentas ali ou um conhecimento prévio para que o personagem, enfim, aceite participar dessa jornada, dessa aventura, para que ele aceite cumprir essa missão que está sendo dada a ele ali. Daí vem a passagem pelo primeiro limiar, que é quando o personagem vai ter o encontro mesmo com esse novo mundo. Esse novo mundo, ele pode ser um mundo físico mesmo, né? Tipo, quando o Harry vai lá pro Beco Diagonal e descobre que existe um mundo bruxo, mas ele também pode ser alguma grande descoberta que o personagem faz, descobre que ele possui magia, ou algo do tipo assim que vai colocar ele em contato, então, com essa nova realidade dele. Vai sair do lugar comum dele para ter contato com isso que o Campbell chama de novo mundo. E aí a gente entra no estágio que chama o ventre da baleia. O Campbell, ele se inspirou naquela história bíblica, né, do Jonas e a baleia. Se você não conhece, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. É um texto bem rapidinho, vale a pena. E ela quer dizer o seguinte, o personagem, ele teve contato com esse novo mundo e agora ele vai começar a aprender como esse novo mundo funciona, como essa nova realidade dele vai funcionar a partir de então. E assim a gente finaliza a primeira etapa do Campbell, que ele colocou lá no O Herói de Mil Faces, né, que ele estabeleceu no Herói de Mil Faces. E a gente vai passar para a segunda etapa, que vai ser a iniciação, descida ou penetração. Então nessa etapa ele vai passar primeiro pelo caminho de provas, onde ele vai ter que passar por várias provas mesmo, literalmente, né, vários desafios, até ele chegar no encontro com a deusa, que é o momento onde ele vai ter a grande prova dele, aquele momento ali onde ele vai ter que se provar. E aí a gente vai passar por um momento que o Campbell chamou de a mulher como tentação. Eu gosto mais do nome que o Vogler deu para essa etapa, que é só a tentação. E é aquele momento ali onde o vilão ele vai tentar cooptar o herói, né? Ele vai tentar confundir, ele vai tentar persuadir o herói de alguma forma. Em seguida vem o confronto com o pai, que é aquele momento onde o herói vai confrontar o vilão de fato, vai ter aquele grande embate entre eles. E depois vem a apoteose, que é o momento onde o herói ele vai ter que de fato fazer algo grandioso para completar aquela missão que foi dada a ele. E aí a gente vai encerrar essa parte aí com a bênção última, que é quando a missão é cumprida. Encerrando essa segunda etapa, nós vamos para a terceira etapa definida pelo Campbell como o retorno. Nessa etapa aí, o primeiro estágio que o herói vai passar é a recusa do retorno. Não teve lá a recusa do chamado? Primeiro ele se recusa a atender aquele chamado. Agora ele se recusa a voltar para a vida de antes. Ele não quer mais, agora que ele conhece aquele outro mundo, aquela outra forma de vida, de viver, né, aquela outra realidade, ele não quer mais voltar para a realidade anterior, ele não quer mais voltar para aquele que era o lugar comum dele. Então vem a fuga mágica, que é esse momento que ele vai ter que voltar para a realidade anterior. E também vem o resgate com auxílio externo, que é aquele momento que o herói ou precisa de auxílio para voltar, porque ele está muito ferido da batalha, ou ele precisa só de um apoio moral mesmo. Logo a gente tem a passagem pelo limiar do retorno, que é quando o herói vai voltar à vida cotidiana, e depois vem o Senhor de Dois Mundos, que é quando o herói, né, esse personagem que agora a gente já tá chamando de herói, não sei se você percebeu que no início eu chamava de personagem, agora eu já tô chamando de herói, porque ele já passou pela grande maioria das etapas, né?
E no Senhor de Dois Mundos ele vai então refletir sobre tudo isso que aconteceu com ele, sobre tudo isso que ele passou, e ele vai perceber que agora ele tem um pouco do que ele era antes, mas ele se transformou também com todas as experiências que ele viveu. Ele é a soma de todas as experiências que ele viveu. E por fim, a 17ª etapa definida pelo Campbell no Herói de Mil Faces é a liberdade para viver, que é o final mesmo, né? O felizes para sempre, que às vezes não é tão feliz assim, às vezes o herói não consegue mais se encaixar naquela vida que ele tinha antes, mas é a última etapa aí da jornada do herói, de acordo com o Campbell. E aí, como eu falei, o Vogler ele foi lá e compilou essas 17 etapas do Campbell em 12 etapas, né? Ele fez uma coisa mais voltada mesmo ao roteiro do cinema. Ele era roteirista da Disney, inclusive. E aí, nesse livro dele, A Jornada do Escritor, ele desenvolve a tese dele dessas 12 etapas. Eu vou ler aqui para vocês essas 12 etapas. Como eu falei, elas compilam, né, essas 17 etapas do Campbell, elas meio que resumem essas 17 etapas do Campbell. Então vai mudar os nomes aqui, ele une algumas etapas, mas o trajeto é basicamente a mesma coisa, não é exatamente igual, mas a jornada do herói ela não precisa ser uma coisa também assim taxativa, sabe? Ela não é aquilo ali e pronto. Você pode colocar umas etapas, tirar outras etapas, mudar a ordem das etapas, né? Não é uma coisa rígida, é uma coisa bem flexível essa jornada. Ela tem que cumprir a função dela, né? De fazer o herói passar pelas etapas, né? Independente da ordem, e amadurecer e ensinar algo para os leitores também que estão lendo aquela história. Então, as 12 etapas do Vogler são Mundo Comum, Chamado à Aventura, Recusa do Chamado, Encontro com o Mentor, Travessia do Primeiro Limiar, Testes Aliados Inimigos, Aproximação da Caverna Oculta, Provação, Recompensa, Caminho de Volta, Ressurreição e Retorno com o Elixir. Então essa é a jornada do herói, tão falada jornada do herói aí, passo a passo para você. Se você quer se tornar um escritor, é muito importante que você conheça a jornada do herói, mesmo que você não vá usar a jornada do herói, mesmo que seja para você subverter a jornada do herói, é importante sim que você conheça, porque é uma parte muito importante e muito cheia de informações mesmo assim na literatura. Se você é um leitor que não tem pretensão de escrever nenhum livro, é legal que você também conheça a jornada do herói para você conseguir identificar as fases, identificar se o autor subverteu essa ordem, se ele trocou etapas, se ele excluiu algumas etapas. É legal você conseguir acompanhar a narrativa de uma forma mais profunda, eu sempre defendo isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa se ficou um pouco longo, mas é porque é um assunto mais extenso mesmo. Um beijo e até o próximo vídeo.